Vamos orar. Vamos dar início. Agradecer a Deus pela infinita misericórdia dele por nós estarmos hoje. Não somente a palavra vivo, porque dá a impressão de que o quanto a gente puder escapar da morte, melhor. Mas, na verdade, por conceder graça, entendimento e condução do caminho. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Pai, glorificado é o teu santo nome. Bendito és tu, Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meu Pai amado, confessamos a Ti nossas faltas, nossos pecados, Senhor amado, toda negligência, todo sentimento faccioso, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti. E, Senhor Deus, sabemos da nossa imperfeição, sabemos, Senhor Deus amado, que em nós não habita bem nenhum. E Te agradecemos porque nos perdoa, Pai, segundo o lavar regenerador do Teu Filho amado Jesus. Meu Pai amado, nos conduz no entendimento nesta manhã, como tem sido feito em todas as manhãs de domingo, Pai, segundo a Tua vontade, a Tua graça e misericórdia. Nos conduz em entendimento, compreensão, Senhor Deus amado, e que haja sobriedade, que haja percepção da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Hoje é considerada a última aula dessa parte de arrependimento. E antes da gente iniciar, eu vou fazer uma recapitulação não de versículos ou do que foi ensinado, mas na verdade das indagações e também o porquê que foi feito isso. Hoje eu compreendo, no começo não, e deixei nas mãos de Deus. Mesmo eu falando para vocês o tempo todo que nada nas Escrituras pode acontecer conosco se não houver arrependimento, no decorrer dos estudos nós verificamos que isso é verdade. Vocês perceberam isso, que o arrependimento é a situação colocada a Deus no coração do homem. Por quê? Porque primeiramente o homem se arrepende, quer dizer, primeiramente não, unicamente ele se arrepende de obras mortas, e nós vimos isso no estudo. Obras mortas, ou seja, tudo aquilo que eu vivia, pensava e falava, e que eu achava correto, e que simplesmente não tem nada a ver. Quando o Espírito Santo, ele nos escolhe e nos convence do nosso pecado, ou do pecado, imediatamente, se somos conduzidos para Cristo, o nosso pensamento muda. É uma mudança radical de pensamento, mas não tem a ver com você pronunciar assim, olha, eu vou mudar meu pensamento. Ele acontece. Ele acontece. E junto com isso, aí que eu quero frisar, por que o arrependimento é a base inicial de todo o ensino cristão? Porque até sentimentos de perdão brota tudo. Se é uma mudança de pensamento, concordam comigo de que aquelas situações facciosas que há na família, que há com um parente, que há com um vizinho, tudo aquilo vem à nossa mente? Por quê? Porque quando não estamos com Cristo, temos um sentimento de justiça no nosso coração. É sempre assim. Nós olhamos para o nosso coração e falamos assim, não devia ter acontecido isso comigo, não. Olha, fulano fez isso comigo. E não, olha, eu não gosto dessa pessoa. Por quê? Pronunciar essa frase é ruim. Só que nós garantimos essa frase baseada em quê? Eu estou certo. E quando um homem, a pessoa é levada à condição da bondade de Deus de conduzi-lo ao arrependimento, ou seja, lembra que nós estudamos e vimos que é uma concessão de Deus para que lhe conceda o arrependimento. Então não tem essa conversinha de falar assim, eu me arrependi. Sim, o Senhor me conduziu ao arrependimento. Ele mostrou, abriu a minha mente, nós vamos ver nessa finalização,
de que tudo que eu pensava, agia e pensava era errado. Era errado. Agora também o errado não tem a ver com uma situação matemática que eu calculei, ó, isso é errado, isso é certo. Não. É errado porque o que o Espírito Santo faz? Ele não convence o homem do pecado. Então, quando ele convence o homem do pecado, na verdade ele dita uma sentença. E você não se preocupa mais com quantidades e tipos de erros. Você se preocupa com o que foi falado. Eu estou debaixo de duas coisas. A primeira, da ira, e acompanhando a primeira, quase que junta, a condenação. Então esse é o resumo de arrependimento. Então vamos iniciar. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Isaías, capítulo 55. E vocês vão ver que a finalização de hoje do estudo, espero Deus conceder isso, ela vai ser uma finalização abrindo a mente de vocês para o que está por vir. Não somente a apreciação da doutrina, mas agora uma percepção, sim, então agora eu compreendo tudo que está por vir após isso, com relação a Deus. Isaías capítulo 55, eu vou abrir aqui. É conhecido, conhecido da maior parte dos irmãos. Qual o título? Quem tem título aí nas escrituras? O que diz aí na cabeça? Convite aos sedentos e famintos. Que é a Beth, é a mesma coisa também? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ciro, tem algum título aí? É bom. Todo o povo é convidado. O meu também. Todo o povo é convidado. E o seu qual é, Joss? Convite aos sedentos e famintos. Certo. Então, olha só, eu vou ler. Os irmãos acompanham. Pode começar a ler? Pode. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que nunca pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque farei convosco um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque Ele te glorificou. Eu vou pedir, por favor, Beth, lê para mim o versículo 6, que é o próximo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Silvia, pode ler para mim o 7, por favor? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Só isso? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso, vamos até aí. Quando Isaías proclamou isso ao povo, tudo certinho? Quando Isaías proclamou isso ao povo, ele transmitiu não como uma profecia, mas na verdade como um ensino. Os irmãos, quando leem Isaías, vão ver que todos os profetas têm as suas particularidades, a forma que tem a ver com o próprio caráter. Mas Isaías, ele cita as coisas como um ensino. As profecias de Isaías, elas são acompanhadas depois de uma explicação. Então, quando ele começa, o título já diz, é um convite, não é isso? Eu li quase todo o texto, uma boa parte, até o versículo 7, mas eu quero frisar isso, olha só. Buscai, a Beth leu, né?
Buscai o quê? O Ao 7. Senhor. Enquanto... Se pode. Não, Acho que se pode achar. continua. Eu? É qualquer um. Invocai-o enquanto está perto. Olha só. Tem um entendimento disso. Inclusive foi um profeta bem citado por Jesus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Essa frase, olha só. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ela denota o quê? O que ela está tentando mostrar, está oculto, ela está tentando avisar junto com a frase. Olha, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Qual é o entendimento que essa frase passa? Pense bem a frase. Ó, enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que não vai mais se poder. É só isso, não tem explicação, não é isso que transparece aí, olha, busque-o enquanto se pode achar. Então quem vai deixar, o que vai acontecer? Eu vou parar de procurar ou o Senhor vai se retirar definitivamente? O Senhor vai se retirar. Mas nós não vemos quase questão nenhuma disso, né? Até as condenações da Bíblia com relação à perseguição de Israel é finalizado com a promessa de resgate. Já não viram isso? Já viram? Tipo assim, vocês vão ficar 70 anos lá, mas eu visitarei a vós, lembrarei de vocês. Então sempre vem. Mas quando Isaías fala, enquanto se pode achar, é uma tendência de afastamento de Deus, mas segundo a percepção humana. Não é assim? Quando nós estamos maus, Deus se afastou de mim. Isso, mas na verdade Deus não se moveu do local. E nem é porque Ele está esperando você ir para Ele somente, mas simplesmente porque o que faz separação entre o homem e Deus, que é bíblico, é uma doutrina. Pecado? Hã? Pecado. Isso, porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Aliás, isso não precisa nem ser explicado lendo a Bíblia. Nós já entendemos isso, que o pecado nos distanciou, nos separou do Senhor. Lá desde o início, pode falar, Beth. Assim, mas assim, quando diz que todos nós somos pecadores, então na verdade estamos todos afastados, então de Deus. Na verdade, sempre estivemos afastados, mas sempre com a condição, vamos ver agora, é boa pergunta, a própria palavra que vai responder, com a condição de que Deus chama todos os povos. Tem até a canção que nós cantamos, Ele chama todos os povos, ó vinde, olha o que diz no início, vós todos que tendes o quê? Sede. Lembra de que isso? Ó, vós que tendes sede, lembra de que parte das escrituras do livro de João? Eu vou falar do Evangelho de João, logo lá no início. A mulher samaritana. Lembra? Ela falou assim, olha, se você soubesse, Jesus falou, se você soubesse quem está falando contigo e o que ele tem para te presentear, ou seja, qual é o dom de Deus, está lá na frase mais original, você que pediria água, eu te daria água viva, não é isso que diz lá? Não é isso que diz o texto? Então, Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui pegar. Porque Jesus falou assim, nunca mais terás sede. E ela interpretou como o seguinte, dá-me. Quando Isaías fala, vós todos que têm sede, vinde às águas. E vós que não tens dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vim comprar e comer sem dinheiro, sem preço, vim leite. Mostra a condição humana, ou seja, vocês têm necessidades. Era para vocês serem jogados, mas eu estou estendendo a minha mão. Voltando para as Escrituras, quando Jesus clamou lá com os incrédulos, ele falou assim, bem diz a Escritura, eu abri as minhas asas como a galinha abre para agrupar os pintinhos, né? Os pintinhos não rejeitam isso. A minha mãe comentava muito isso quando minha mãe se converteu. Gente, é incrível, porque lá na roça a galinha logo protegia, podia ter 20, eles conseguiam sumir debaixo da galinha. Só que a Bíblia fala que Jesus fala assim, mas vós me rejeitastes. Então, se ele simboliza como a galinha os pintinhos, não dá uma intenção de maldade profunda do coração do homem? O que responde a sua pergunta. Uma maldade enorme, em que ele consegue rejeitar o Criador, a oportunidade. Agora, partindo de novo para o versículo 6,
Buscar o seu enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto, tem duas distinção aí. Olha só, busca e invocação são duas coisas totalmente diferentes. Buscar é conhecer. Invocar é clamar. Quando falar, e é dali em diante, começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, eu comecei a pronunciar Deus, Deus meu, Pai, meu Pai. Isso é invocar. Senhor, ser propício a mim. Lembra do publicano e do fariseu? Ó Senhor, eu miserável homem que sou. Nem ao menos ele tinha coragem de levantar a cabeça, não é isso? Nós estudamos no domingo passado, no entanto ele falou, ser propício a mim, invocação, ou seja, é como se eu estivesse aqui, ao lado da Joyce, e eu estivesse invocando a Joyce. Nos anos 70, quando alguém fala assim, você vai invocar, ou seja, você vai me chamar para briga? Você está entendendo? Você está me chamando para me enfrentar, porque a gente falava isso, invocar. Vai invocar, ou aí depois mudou a palavra para vai encarar, e nunca mais se falou invocar, mas eu ainda peguei a palavra invocar. Então, a invocação do Senhor tem a ver com isso. A busca tem a ver com a necessidade do coração. Busque-o. Olha só, busque enquanto você pode achar. Vou citar um exemplo. Um homem vive a vida toda assim, eu compreendo as coisas de Deus. Realmente, eu tenho um certo entendimento que minha mãe é evangélica, minha mãe é cristã, tem duas irmãs cristãs, então a pessoa começa a ter um entendimento por tabela, não é isso? Ou seja, não tem como ela dizer que não entende. Não é porque somente deve pregar para ela, mas porque ela ouve o tempo todo. Então isso se cria uma situação de que a pessoa até sabe, mas essa pessoa está viva ainda. Mas quando ela parte, tudo acabou. É esse terror que o maligno, nós vamos ver isso, Deus concedendo graça nessa manhã, arrebata do coração do homem. Lembra? Vamos voltar aos estudos para que haja, como é que se diz, concordância. Lembra do que nós falamos do temor e do tremor? Não é isso? Lembra de que João Batista, quando os fariseus e publicanos vinham ao batismo, ele falou assim, raça de víboras. Víbora não é uma cobra, víbora é uma qualidade da serpente, é uma víbora, é uma cobra peçonhenta, ela tem veneno. A cobra que não tem veneno não é uma víbora. Então, ele diz assim, raça de víbora, ou seja, espécie de cobra venenosa. Quem vos ensinou a fugir do que está por vir? Então, os homens que rejeitam a tão grande salvação de Deus, que Hebreus fala, lembra do estudo? A tão grande como... que acontecerá conosco se negligenciarmos tão grande salvação? É isso que diz lá? Sim. Que nós estudamos? Então, se os homens rejeitam isso, é porque é retirado do coração deles, e eles não são inocentes, porque tem uma permissão, qualquer sentimento de necessidade de que haja uma salvação na sua vida. Por isso que é uma concessão de Deus baseada no coração. Repete para mim, por favor, o Silvio, perdão, lê para mim o versículo 7, olha. Buscar e invocar, enquanto se pode, não é isso? E enquanto se está perto. Agora só, vamos completar com 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Para aí. Beth, Joyce, Felipe, Esther, o Miguel, Silvia, eu, e a todos quantos ouvirem. Qual é a ordem dada aí? É uma ordem. É uma ordem. Ele não falou assim, olha, eu peço a vocês que vocês façam isso. Ele não falou assim. Qual é a ordem dada aí? É uma ordem. Qual é o tipo de ordem que ele está dando? Uma frase. Deixar o caminho. Deixar o caminho. Mas ele não falou o caminho. Olha aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Ele está dizendo o seu caminho maligno. Então, e o pensamento maligno. O que faz o caminho maligno, de acordo com a frase, e o que faz o pensamento maligno? O homem. A qualidade do homem, não é isso? Ou seja, o que ele é dentro dele. É por isso que eu estou chamando os irmãos ao entendimento. Olha a frase. Deixe o ímpio o seu caminho. Então, na verdade, o caminho se torna ímpio porque antes de tudo eu sou ímpio.
Isso lembra outra parte maravilhosa do estudo. Ou fazer a árvore boa e bom o seu fruto, não é isso? Ou fazer a árvore má e má o seu fruto. E mau o seu fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, na verdade, a árvore não veio depois do fruto. Primeiro nasce a árvore e gera-se fruto. Então, se pelo fruto conhece a árvore, então vai conhecer que o homem é ímpio por meio de quê? Das obras. Do caminho dele e dos pensamentos. E ele fala, olha só, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. São totalmente distintos. O ímpio representa o homem que pratica de tudo, mas nunca vai ter a sua mente condenada, porque faz parte dele. Então o caminho ímpio é resultado do que eu sou. Então não tem isso, olha, eu estou trilhando por um caminho ímpio. Não, você está trilhando pelo caminho que condiz a sua vida. Você pensa nas coisas malignas porque o seu pensamento é maligno. Mas nós nos julgamos assim? Já viram algum homem maligno tratar mal? Claro, existem exceções, mas no geral tratar mal seus filhos? Já viram um homem maligno ter medo de ser um terror para a esposa? Por quê? Porque existe uma anestesia dentro do coração deles. Eles não se consideram maus, mesmo praticando mal. Eles se consideram justos quando punem uma pessoa. Se eu, que sou maligno e tenho pensamentos malignos, tudo que eu fizer de mal para o Felipe, eu vou estar sempre na vantagem. Não, isso aí é porque me desculpa usar essa palavra, é um bobão, entendeu? Merece isso mesmo. Ouvindo essa frase? Merece isso. Esses pensamentos malignos são toda situação e o caminho maligno que é relativo a nós. Tiago fala assim, ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por quem? Porque Deus a ninguém tenta, não é isso? No entanto, eu sou tentado, vós sois tentados. O homem é tentado pela sua própria cobiça, olha só, então já citou, está dentro dele. Quando essa o atrai e o seduz. Então já havia dentro de mim. Então concorda que o arrependimento não é uma perfeição de caminho, mas uma consciência das obras mortas e o desejo enorme de abandoná-lo? Fala assim, não posso, não devo mais fazer isso. Eu não devo mais praticar tal coisa. Eu praticava isso, Senhor meu Deus, quando eu não te conhecia. E isso não me fazia inocente, porque eu era um homem maligno. Eu era um homem destituído de um caminho são. Mas agora o Senhor me mostra, o Senhor me propõe um caminho. Se procederes dessa forma, lembra de Gênesis, nós estamos recapitulando tudo. Gênesis, se procederes bem, vai ser o quê? Aceito. Então não está em concordância com o que está lendo aqui? Lê, Silva, o restante, repete o que você leu e continua, por favor. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tá vendo? Não é literalmente um auxílio com uma promessa? Adianta, Beth, eu auxiliar você e não lhe garantir isso. Agora nós vamos sentar numa conturbação na nossa mente. Olha só. A tradução da Silva é a mesma. Deixa o maligno seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aí, então já não tem o resultado? Ele está dizendo, talvez, olha, se converte, talvez eu te perdoe os pecados. Esse pensamento é lícito quando é humano. Eu posso pensar assim, não faz Deus uma coisa ruim para mim. O Senhor me perdoa se Ele quiser, vocês estão de acordo? Ou Ele é o nosso lacaio? Agora, ele é preso a essa promessa de forma que eu ajo de uma forma que eu estou achando que é correta e exige de Deus isso. Ele está preso? O Senhor está preso a isso que Ele fez? Aqui, ó, o Senhor não tem prisão de nada. Toda promessa tem a ver com a nossa vida. Então, quando nós agimos mal, nós queremos colocar Deus em xeque e dizer assim, mas Deus falou assim, olha, eu jamais te rejeitarei. Sim, eu jamais te rejeitarei. Não é isso que Jesus fala nos capítulos que nós lemos lá? Eu não. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Correto. Mas quando fala aqui, deixe, porque... Não.
Se como é que é? compadecerá dele. Isso. Aí continua. Isso. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Rapaz, eu gosto é disso. É porque não tem que ensinar, a própria palavra ensina. Comparando coisas espirituais com espirituais. Que se, como é que é a palavra? A última palavra que eu quero, grandioso é quê? Perdoar. Perdoar. Não está comprovando, não está sendo comprovado tudo que Jesus falou, tudo que Paulo falou, tudo que os apóstolos pregaram. Arrependam-se e haverá perdão para você. Aí fala, mas Jerônimo, mas seu arrependimento é uma situação causada pelo Espírito no coração do homem. Por que a frase? Isso é bíblico. Arrependei-vos. Não dá uma confirmação de recebam o que vocês estão ouvindo. Quando você ouve, não tem como você não se arrepender, porque é uma obra do Espírito. Aí assim, então, como é que se rejeita? Quando não se ouve. Quando a Bíblia fala assim, se hoje ouvires a voz de Deus, está lá em Hebreus também. Não o quê? Quem lembra logo no comecinho dos estudos. Se hoje ouvires a voz de Deus, não o coração, como no dia da provocação. Provocação, ou seja, a minha rejeição a Deus o provoca. Ou seja, você está no estado, mas você garante que você permanecendo sem a minha santa presença e o meu perdão, você vai se dar bem. Ô Silvia, por favor, só repete para mim o 7, emendando com o 8, por favor, e vamos passar aqui dessa parte. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aí, pronto, só que aí. O que lembra isso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que nós acabamos de falar acerca do arrependimento? Olha a frase. Os meus pensamentos não são os vossos. Então, o Senhor se compara com a atitude humana e se coloca assim, olha, o que está aqui na minha mente, para o homem entender, não é o que está na tua mente. O que isso lembra do que nós estudamos? Pensamento. O que o arrependimento é? Não é uma mudança de quê? De atitude. No caso de quê? Do que eu penso, não é isso? Uma mudança de pensamento, no original. Mudança da forma de pensar. Então ele fala assim, olha, o meu pensamento não é o de vocês. Não é. Eu quero que vocês tenham um pensamento que está aqui, em mim. Lá no capítulo, não sei, Jeremias 29, lá da carta para os exilados da Babilônia, ele fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Acho que é isso, né? Para vos dar um futuro e uma esperança. Olha só o que está dizendo, ele fala assim, o meu pensamento para com o homem pecador, para com o ímpio, Jerônimo ímpio, é um pensamento de paz. Mas ele só compreenderá isso se ele deixar a malignidade e a impiedade do coração. Se ele abandonar, lembra do exemplo que eu coloquei? O exemplo de arrependimento contrastado com remorso, que o arrependimento, se eu sinalizei com uma pessoa que praticou um assassinato, e houve arrependimento nele. O arrependimento dita a consequência, o juízo, não é isso? A condenação, o julgamento, mas ainda assim, eu sabendo de tudo isso, eu pego a minha arma e jogo, eu falo assim, nunca mais quero fazer isso. Mas você já vai ser preso. Não importa. Não importa, eu não devia ter feito isso. Eu entristeci o coração de Deus. E o remorso, como é que é? Uma opressão danada, porque além de eu não querer deixar o caminho, aquilo me oprime o tempo todo. Não é isso? Um tormento, que a Bíblia fala no original, um tormento. Agora, por favor, vão para Hebreus 6, por favor. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Todos acharam? Sim. Ô
Joyce, pode ler para mim? Não, eu pedi para o Felipe, tem como você ler? Certo. É isso. Lê do 1 até eu te pedir para parar. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Para. E isto faremos se Deus o permitir. Para. Até aí. Obrigado. Os irmãos compreendem por aí o que significa a palavra rudimento. Uma coisa rudimentar, ou seja, é o início de todas as coisas. Se alguma coisa é grandiosa, um ensino é grande, ele teve um rudimento, ele começou da situação de pedra, da situação de falta de lapidação, até se conseguir ter tudo que está ali dentro. Mas quando fala rudimentos da doutrina de Cristo, é aquilo que não tem como existir se aquilo não for apresentado. Lembra que eu falei sobre o arrependimento? É isso. Qual é a primeira palavra que foi citada aí? Deixando os rudimentos de Cristo, não lançando mais o quê? A base de quê? Prossigamos até a perfeição. Não. O primeiro versículo. Chegamos até a perfeição, não lançando de novo. Isso, é 1 ou 2? É o 1. É o 1, então vai. Não lançando de novo o fundamento de quê? Do arrependimento. Pronto. Tá vendo aí? Até na ordem que ele falou, arrependimento é em primeiro. E vocês vão ver, eu quero chamar a atenção aí, que são 3 coisas só que ele falou, sabia? A doutrina são 3, cada uma com um par. Observe, vamos ver se vocês conseguem descobrir aí. Descobrir não, perceber, perdão, porque já está aí escrito. São 3 doutrinas, cada uma com um par de situações. Quem pode separar para mim? Elas estão separadas aí perfeitamente. Quem está com quem aí? Doutrina do batismo? Não. Do início. Qual é a primeira doutrina? Não é do arrependimento? Sim. Certo, não é? Ligada a quê? Está aí no próprio versículo. Obras mortas. Não. Arrependimento de obras mortas é o primeiro, não é isso? Porque o arrependimento já é das obras mortas. E o quê? Fé em Deus. Lembrem-se, graças ao bom Pai, Ele nos conduz no entendimento. Lembrem-se de que arrependimento tem que estar literalmente ligado com a fé. Vocês lembram disso que foi dito? Que uma pessoa pode muito bem se arrepender em teoria e não ter fé, e até ter fé, mas nunca se arrepender. Os dois têm que acontecer para que aconteça uma coisa chamada conversão, ou seja, retorno totalmente para Deus. Então a primeira doutrina do arrependimento está ligada a quê? Lê, Felipe, só essa parte. O do início. Primeiro versículo do início? Do início até passar a parte de arrependimento e fé. Até aí, vai. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Pronto. Silvia, depois de Deus aí tem o quê? Que sinalzinho tem depois de Deus? Vírgula. Isso. E antes tinha um E, não tinha? Sim. Que é totalmente diferente. O E faz o quê? Junta. Faz um arrependimento, não é isso? Das obras mortas e da fé em Deus. Alguns têm da e outros têm D. D. Então, a minha está da E da fé em Deus, ou seja, os dois. Então passou. Agora, Silvia, lê até a próxima vírgula. Lê pra gente. Ele é o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Estão ligadas. A segunda. E da doutrina dos batismos. Continua. Tá na vírgula. Não. Não é D. É porque tem o E depois. O E. Da fé em Deus. Isso. E da doutrina de batismos. E da imposição das mãos. Isso aí. Até aí, ó. Doutrina de batismo e imposição de mãos, é importante vocês saberem isso. Não foi dito pelo próprio de Jesus, ide por todo mundo e batizai o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados, ou seja, como símbolo do arrependimento. E quando fala da imposição de mãos, algumas pessoas não entendem nada. É batismo com imposição de mãos? Vocês ficarão sabendo agora que na tradição cristã mesmo,
nada era recebido sem uma imposição de mãos, sabia? Cura, sabedoria. Nenhuma oração era feita. Era importantíssima, era tão importante que Paulo fala para Timóteo assim: a ninguém imponhas a mão precipitadamente. Já leram isso? Precipitadamente. Hoje em dia todo mundo quer, deixa eu orar por você e bota a mão na cabeça. Na verdade, os apóstolos consideravam isso o máximo da doutrina de ensino. Ou seja, batismo, não é isso? Batismo e a imposição de você. Tudo que ela receber, receberás assim: olha, eu vos dou o poder para lançar isso sobre a vida da pessoa. Eu quero que Miguel receba alguma coisa. E está no coração dele receber. Eu imponho em minhas mãos e digo: recebei. Então foi dado isso. As pessoas vão perguntar: então por que hoje não funciona? Porque você torna isso nulo. Hoje em dia qualquer coisa se impõe as mãos na cabeça de uma pessoa, você deixa orar por você, não tem ideia do que está fazendo. Fala, Beth. Agora tem uma história, né, que você chega nos cantos, receba, Já. Ficou assim vulgarizado. Não, então, não, tá pior ainda, tá assim, pegou, Deus me livre, aquilo quando você pegou, Sim. não é receba, pegou, colocou assim um trecho, tem trecho, pegou, desceu fresquinho, entendeu? Eu Isso. não vi ainda não. Vocês Não, esse pegou receba, também. porque lá em casa tem uma igreja em frente, Sim. aquelas coisas da comissão, né? Então entenda. Eu quero frisar isso que está dentro do estudo. Olha só. Se Deus me dotou de poder e autoridade, concorda que isso só será feito conforme a vontade do Espírito que guia todos os cristãos verdadeiros na face da terra? Não é isso? O que diz lá o capítulo 3 de João? Os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são como o vento. Você até ouve a sua voz, mas nunca vai saber nem de onde vem, nem para onde vai. Aí diz: assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, essa situação de impor as mãos, uma vez realizada segundo a vontade de Deus, ela tem domínio e poder. Porque na tradição, dentro da tradução da palavra, e com a tradição que o próprio tradutor coloca, tradutor que eu digo o compêndio do léxico, das palavras do grego, ele coloca que na tradição, você quando decretava, decretou. Tanto que tem um trecho que Jesus fala, eu não me lembro o versículo, mas todo mundo conhece: tu és Pedro, conhecidíssimo, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do céu. Quando se alguém perdoar, os pecados seriam perdoados. Se não perdoar os pecados, seriam retidos. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. Eu quero saber qual dos dois é o positivo e o negativo. O que ligares na terra, estará ligado no céu. O que desligares na terra, estará desligado no céu. Qual dos dois irmãos acham que é o negativo e qual que é o positivo? Porque um fala ligar e outro desligar. Mas Qual? todos são reais, né? Não, são ligar, reais, não, para o negativo e positivo. Ou seja, qual você consideraria a parte boa? Fulano, ele orou e me ligou, então estou ligado no céu. Ele me desligou, então estou desligado no céu, não é do céu, no céu. Ou seja, a concordância, a autoridade dada para a igreja. segundo o que está na Bíblia, não o que eu penso, não o que outras pessoas pregam. O que ligares na terra, está ligado, isso é positivo. É positivo? Joyce, o que você acha? Não, só o que acho, não tem. A gente vai entrar numa explicação, sempre de acordo com a tradução. Eu acredito que depende. Olha, ligado é preso e amarrado. É literalmente toda. Vai descendo assim, está dizendo, ó, preso, amarrado, acorrentado, ligado por cadeias, sem opção de movimento. Mas a Bíblia fala numa ligação espiritual. Não. Essa ligação... Vocês vão entender que não é uma condenação.
É uma autoridade. Por isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando fala tudo que ligares na terra, ou seja, tudo que prenderes na terra, tudo que deixar sem movimento na terra, será considerado assim no céu. Se o céu recebe tanto um como o outro, existe alguma coisa maligna nessa frase? De prender ou de desprender? Se o céu está recebendo, o céu pode receber o erro, o céu pode ser conivente com o ato errado? Não. Então vamos já à explicação. Eu vos dou tanta autoridade que se vocês prenderem alguma coisa, seja por autoridade apostólica, seja por autoridade de ministério, seja por autoridade de condução das minhas ovelhas, das quais eu exortei, apacentas, alimentas, cuida delas, no céu será autorizado. O que nós acabamos de ler? A ninguém ponhais a mão precipitadamente, não é isso? E impor as mãos é sempre para dar alguma coisa. Pode falar, Beth. A minha dúvida é assim, Pode falar. Como que a gente vai saber se está ligado? Vou explicar com uma parte de Paulo. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, Paulo fala logo lá no capítulo 2, se eu não me engano, logo no início. Ele fala assim, olha, eu soube que vocês estão ficando bem arrogantes mesmo. Porque há tamanho pecado no meio de vós ao ponto de que um homem se deite com a mulher de seu pai. Ou seja, na verdade, uma madrasta, não é isso? Quando fala mulher de seu pai, quando não é sua mãe, mas é a madrasta. E eu creio nisso que vocês estão me contando. Só que não é boa a vossa jactância, ou seja, esse modo de pensar de que vocês têm autoridade para todas as coisas. Ele fala assim, vocês têm que tirar o mal do meio de vós. Aí ele fala assim, por isso eu, Paulo, aqui de onde eu estou, no Espírito de Deus, com as minhas mãos ligadas com as vossas, segundo o Espírito de Deus, em Espírito, entrego, já leram isso? Entrego o tal a quem? Ao arcanjo Miguel? Não. A um outro apóstolo? A um vizinho que tinha perto da igreja? Para cuidar dele? O que diz? Quem é que lembra? Eu não quero ver aqui, porque isso está lá no começo da primeira carta. Entrega o tal a Satanás. Mas quem em sã consciência, santo, lavado e remido, entregaria alguém para Satanás? Não parece estar transferindo um poder para o diabo? Quantas pessoas usam essa frase inicial? Eu te entrego nas mãos de Deus. Antigamente se falava muito isso, agora eles substituíram por alguma outra coisa. Mas eles falam essa frase. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ele cita isso na primeira carta. Eu com vocês entrego o tal a Satanás para destruição da carne. Satanás tem vontade somente de destruir a carne? Vocês vão entender porque o que ligares na terra estará ligado no céu. Qual é a intenção do diabo que foi dita por Jesus? Ele veio e ele tinha uma intenção. Quer dizer, na verdade é isso. Vai matar e destruir. Isso. Mas o destruir é o pesado. Destruir, aniquilar, fazer deixar de existir. Essa é a intenção dele. Eu entrego a Satanás para a destruição da carne uma ordem. Para a destruição da carne, mas que o mesmo seja salvo no último dia. Olha o tamanho, poder e autoridade dado não para Paulo, mas do Senhor Jesus para a igreja. Nós entregamos como disciplina ele a Satanás, mas impedimos Satanás de cometer qualquer ultraje à alma dele. Que o Espírito seja salvo no dia. Determinação da salvação do próprio, mas que seu Espírito seja salvo. Mortificação da carne. Só que quando os irmãos vão para a segunda carta, mostra Paulo falando que ele chorou muito.
Depois os irmãos em casa leiam com calma, mostra dizendo que Paulo chorou muito. Ele falou assim, irmãos, eu tive muitas lágrimas comigo porque eu contristei vocês. Mas quem me deixou triste senão aquele por quem eu fico entristecido? Acolhei o tal, ele cita a pessoa, que cometeu tal pecado, agora nos vossos braços, e consolai-o. Basta a repreensão já feita por muitos. Lembra que ele falou, eu com vocês em espírito? Lembra da frase que eu citei aqui? Entregue, basta a repreensão feita por muitos, para que essa pessoa não seja devorada de intensa tristeza. Viram como é que é o cuidado da igreja? O cuidado que Deus deu, que está além da compreensão dessa, me perdoa, dessa corja, que só tem para falar isso, de religiosos. Está além. Vocês lembram no início de Atos de Ananias e Safira? Quem é que lembra aqui da história? Lembra, Ciro? Lembra, Joyce? Ananias e Safira? Todo mundo botava as coisas aos pés do discípulo. E eles resolveram fazer o seguinte, eu não quero perder o status de depositar as coisas, mas gostaria de ficar com a parte. Você escolhe, quer ficar com tudo, você fica. E eles não eram obrigados a dar. Não, mas não queriam perder a posição junto dos outros irmãos. Olha, eu estou dando aqui. Aí Pedro falou assim, Ananias, por que deixou Satanás encher teu coração? Isso vai lembrar da nossa conversa ontem, Joyce. Quando essa frase de Satanás encheu o coração, é imperceptível. Ô Beth, você age e daqui a pouco você está envolvida. Porque não foi ensinado, segundo as escrituras aqui, não subestimais os ardis do diabo. Foi dito aqui no estudo, é uma intensa empresa, que os seus funcionários trabalham 24 horas por dia. Eles não precisam comer ou fazer hora extra, ou tirar hora de almoço ou dormir. Tudo em prol da destruição da Elizabeth. Então, Ananias se apresenta e fala assim, por que você mentiu? Você não mentiu para mim. Olha a autoridade. Isso tá por isso que Hebreus cita. A parte da imposição de mãos, Jesus falou assim, olha, eu dou autoridade para vocês governarem a igreja, segundo o meu espírito. Aí ele fala assim, não mentistes para mim. Mas para quem que ele mentiu que fala a palavra? Quem lembra? Não mentiste para mim, Ananias, mas mentiste para Deus. Imediatamente aquele homem fez o quê? Morreu. Passou algum tempo, talvez horas, vem a esposa. Ele não podia ter ficado quieto. Não é isso, não teria poupado uma vida. Mas é essa a vontade de Deus contrastada com a nossa vontade. Eu quero chamar a atenção aqui. Mas não precisava fazer isso. Também não precisava Jesus morrer não, sabia? Aos nossos olhos. Que isso? Mas quando alguém falou para ele, mestre, cuida de ti, que não te acontecerá nada. Ele virou para a pessoa e falou assim, para trás de mim, Satanás. As coisas que habitam o nosso pensamento, elas são mudadas no arrependimento. Está entendendo agora onde eu quero chegar? Agora, olha só, eu pedi condução a Deus. Volta para Isaías, não é voltar na Bíblia não, volta no pensamento para Isaías. O que Deus está pedindo que eles mudem? O caminho que tem a ver com como eles são. Então ele finaliza com o quê? Os pensamentos que vocês têm na mente de vocês não são os meus. Agora, Beth, Joyce, todos, vou substituir pelo arrependimento de vocês, eu vou substituir na cabeça da Silva, na cabeça da Beth, ou eu vou colocar o meu pensamento. Então o pecado de mudança de pensamento, assim que nós nos conduzimos diante de Deus, ele é tão ultrajante como o pecado de feitiçaria, porque você desobedece a obra do Espírito. Olha bem, a mulher falou assim, ele perguntou, vendeste a propriedade por tanto, tanto, tanto? Sim. Não, sim, foi isso. Por que você praticou isso? Olha bem, mas quem teria coragem? Ele tinha certeza que ela ia... Agora você vai cair da mesma forma que teu marido.
Só que no final tem uma frase. E no coração de todos, depois que morreram os dois, havia temor e tremor. Gerou isso no coração das pessoas. Não é medo, não é medo de ser eu tenho que ficar quieto, eles vão me matar, não. O Senhor nos salvou, nos lavou, nos regenerou, não é isso? Nos remiu, nos trouxe para Ele para aceitação. Agora a condução é uma condução de salvação para vocês, mediante o vosso arrependimento. Certo? Certo? Aí tudo bem. Vamos lá. Paramos aonde? Qual versículo? No versículo de Hebreus 6, que nós paramos. Paramos no 3. Hã? 3. No 3. Ô Beth, lê para mim o versículo 4, por favor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Peraí, qual versículo você está lendo? Eu não sei, já. Não, nós lemos até o 4. Não, até o 3. Não, até o 3. Ela começou no 4. Isso. Porque é impossível, certo, que já uma vez foram iluminados, eu quero que grave essa palavra, eu acabei me pedindo para parar. Lê só o 4, Beth. Perdão, o 4 e o 5. É porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século. E pronto, até aí. Até aí, eu sei que tem uma vírgula aí, mas até aí. Olha só. Primeira coisa, uma vez foram o quê? Iluminados. Essa palavra no grego, ela tem um sentido de que tem uma luz do meu lado e eu começo a ficar claro. Ou seja, começa a me iluminar. Eu recebo essa luz que vem de outro lugar. Segundo Mateus 5, Mateus 5, Lucas 5, Mateus 5. Se eu não me engano, do começo até o 14, diz assim, que a qualidade do salvo é de iluminado ou iluminador? Iluminador. Por quê? O que Jesus falou que nós somos do mundo? Luz. Vós sois o quê? A luz do mundo. Mas antes ele falou que ele também era o quê? Eu sou a luz do mundo. Então ele coloca a todos os salvos como o quê? Na mesma posição de quem? Dele. Recordam-se do versículo bíblico que diz: aqueles que crerem em mim não só farão as obras que eu faço, mas as farão o quê? Maiores. Maior ainda. Não há nem interesse. Vocês sabiam que a palavra esperança e certeza, nenhuma das duas existe em nenhum lugar dos 4 evangelhos? Podem cansar de procurar aí. Nenhuma vez surgiu a palavra esperança ou certeza, mas surgiu a palavra esperança e certeza logo assim que começa Atos. E eu indaguei, incrível, não tem nem sinônimo, essa palavra, nem um sinônimo existe. Olha que comprovação. O Evangelho não retrata o nosso Senhor e Salvador Jesus? Não retrata? Sim? Então toda a palavra dele não é assim? Aquele que crê em mim, não é tudo uma imposição de uma situação, ou seja, aquele que crê em mim será salvo. O que não crê em mim já está condenado. Então, eu comecei a perceber assim, então, talvez por isso não tenha entrado essa palavra que entrou tanto nas cartas dos apóstolos, de Paulo, a palavra esperança. Porque não houve necessidade. Jesus não estava ali para transmitir uma esperança. Nós transmitimos a esperança. Então, segundo Mateus 5, não é isso? É aqui, ó. O 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar?
para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O 14, lê Silvio, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Continua. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Isso, na minha diz, ilumina todos que estão na casa. Agora volta para Hebreus, por favor. Hebreus 6. Lembra que paramos antes paramos na vírgula, não foi, Beth? Então, e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ao 6. Lê, Beth. Vai. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Para um pouquinho, lembra que fosse porque é impossível, começou lá no versículo 4, porque é impossível, não diz assim é difícil, é impossível. Aí vai. E recaíram, seja outra vez o quê? Renovados para arrependimento. Por quê que é impossível? Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expunham ao vitupério. Pronto. Essa palavra é importante, vitupério. A minha diz, uma outra tradução diz ignomínia, não é isso? Quem tem isso aí, no final aí? O expõe a ignomínia. A palavra ignomínia alcança mais. Porque, na verdade, expõe Jesus à vergonha. Expõe Jesus ao ridículo. É isso que diz a palavra. E fala que outra vez crucificam o Filho de Deus. Quantas crucificações foi necessária para salvar a tua vida e a minha? Uma. Porque na crucificação, antes dele entregar o Espírito, ele falou uma frase. Que frase foi essa para o Pai? Assim, segundos antes dele entregar o Espírito, ele falou uma frase, que é o sacramento de toda libertação e salvação do homem. Um sacrifício dele. Está consumado. Está consumado. Nunca mais haverá outro sacrifício. Está consumado. Não vai ter mais. Eu anulo toda a entrega de sacrifício anual. O meu sacrifício comprou vocês. Aí está dizendo para essas pessoas, olha, quando fala provar, sabe o que significa provar? Provar o dom celestial. Vocês não leram aí agora em Hebreus? Provar o dom celestial. É provar para sentir o sabor. Quantas pessoas fazem isso às vezes e provam o sabor durante anos, mas não permanecem. Essa situação de Hebreus, eu não vou entrar muito fundo, que é só para falar do arrependimento, porque ela vai fazer parte de uma continuação futura do estudo. Mas eu peço aos irmãos que, para finalizar, vai para Mateus, por favor. E nós vamos finalizar com isso, que é muito conhecido dos irmãos. Quem é que conhece a parábola do semeador? Alguém conhece aí a parábola do semeador? Não conhece, não? Todo mundo. A parábola do semeador, semeador, então, o semeador saiu a semear? É bem comprida a parábola. Foi, se não me engano, eu não tenho versículo marcado não, peraí. Eu falei, deixa eu acertar, aqui no Sermão do Monte. Mateus 13. Mateus 13. Isso não é 13. Não, Mateus 13. Peraí, antes. Não, perdão. Não é Mateus 13, não. É a parábola do semeador. Sim, tá certo aqui, tá certo. Eu confundi. Desculpe. Olha só. Diz assim. Se você pode ler, por favor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé numa praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Continua. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100,
outro a 60 e outro a 30. Pronto, até aí. Eis que o semeador saiu a semear e nós vimos a beira do caminho, não é isso? A terra com pedregais, a terra que também tinha espinhos e a última que é a boa terra. Nós sabemos que o semeador jamais, como ele tem esse título de semeador, ele sabe que a única semente que vai valer é que cai naquele sulco feito pelo arado, não é isso? Não faz aquela marca. Então ali está preparado para receber semente. Só que quando ele joreia, quando ele joga a semente cai em outras partes, não é isso? Não é isso que a parábola está dizendo? Sim. Caiu à beira do caminho, ou seja, da reta que ele está andando, caiu numa terra que tem um pouco de terra boa, mas tem muita pedra, e caiu na parte da terra também que é terra boa, mas tem espinhos nela. Olha quando ele vai explicar, nós vamos finalizar com isso. Vamos ler do versículo... Este é o 18. O Beth, lê para mim, por favor, o 18, até eu pedir para parar. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Para. Qual é a característica desse tipo de pessoa? Ele ouviu o quê? Ele não ouviu a parábola, a palavra? E não o quê? Entendendo. Entendendo. O que lembra isso, irmãos? Vamos confirmar tudo que estudamos. E o Espírito virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembra de convencer, que é conseguir colocar na mente do homem a convicção de que existe uma condenação, ou seja, ele passa a compreender o estado da vida dele e que junto com essa condenação ele precisa de um escape. Então essa semente que foi jogada, imediatamente nós podemos avaliar que tipo de pessoa que é, não olhando para nós, mas o tipo de pessoa que a Bíblia está falando. Todos recebem a palavra. Mas imediatamente, quando não há entendimento dela, ou seja, até mesmo no dia a dia, o maligno, porque Lucas fala, aqui diz as aves do céu, não é isso? Mas Lucas repete a parábola e fala, Satanás. E vindo o diabo, arrebata do coração deles. Arrebata. No livro da história do peregrino, depois tem a história da esposa dele, os demônios aparecem, é um livro, mas aparece e fala assim, não podemos deixar acontecer com ela o que aconteceu com o marido, que nós não agimos a tempo, e ele conseguiu se afastar, não é isso, Jorge? Se afastar de nós e nós não conseguimos apegá-lo. Vamos arrebatar toda e qualquer esperança do coração dela para que a vençamos. Mas isso é bíblico que está falando. Essa semente, ela acontece sempre, mas não é específico de A e B não, hein? Não há, nós nunca saberemos. Mas a parábola afirma que aqui caiu à beira do caminho. A pessoa não entendeu nada. Como? Eu me arrepender? Deus tem que gerar, mas não tem arrependimento de nada na minha vida. Como o maligno já vem e já tira até o que ela ouviu. Ela não vai nem mais lembrar mais o que ela ouviu. Continua, Beth, por favor, o versículo. Agora qual o versículo? 20. O 20, por favor. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tá vendo? Logo a recebe. Não é bom isso aí? É muito bom. Não está assim? Vamos voltar para o estudo novamente. Lembra da inserção automática? Quem é que lembra disso que nós usamos como título do estudo? As pessoas são inseridas na igreja e jamais compreenderam o arrependimento. Aí a palavra está dizendo aqui que ela recebe imediatamente o quê? Mal foi pregada, já fez o quê? Recebeu. Mas ela caiu aonde? Que tipo de terra? Que está dizendo? Pedregais. Isso, terra com pedra. Ele está dizendo que a terra onde tem pedra, ela cria uma raiz rápida. Mas a função da raiz é ficar pronta antes mesmo do próprio crescimento
da erva ou da planta ou da árvore. Por quê? Porque é a raiz que vai mantê-la. Então, ela nasce, não é isso? Completa o versículo aí, o Beth, versículo 21, não é isso? Mas não tem raiz em Isso. si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se Para. ofende. Lembra que isso é rejeitado nas igrejas? Deus não te fez para a tristeza, não. Deus te fez para a alegria. A vida foi feita para se viver. Lembre-se, irmãos, está sendo ensinado aqui uma coisa que não é minha, não. As mentiras satânicas. Porque o alvo é desviar você totalmente do caminho. Mas as pessoas pensam, mas isso é um pouco de exagero, então continua nesse caminho, ou continua do jeito que você está. Eu vou correr. Porque se eu não correr, será arrebatado no meu coração também. Aqui está dizendo, olha, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada o quê? Angústia, perseguição, por causa de quê? Da vida dela? Da palavra. Não tem a ver com a vida, porque quando ela se ofende, para onde ela volta? Tecnicamente falando, se ela recebeu a palavra com alegria, não é isso? Mas assim que vier as perseguições e problemas, está confirmando o quê? Que quem segue para o reino de Deus vai ter o quê na vida? Perseguições, amarguras de outras pessoas tentando. Isso é um sinal e não uma regra. Entenda bem, não é uma regra para se ter o reino de Deus eu tenho que sofrer. Não, é um sinal. Toda vez que você vê que seu coração for batido de intensa tristeza, você ouve a frase assim, prossegue, continua. Então, aí logo se ofende. Logo se ofende, no caso deixa, não é isso? Ô Silvia, lê agora o 22, por favor. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí, tá vendo? O que fica infrutífero? A pessoa ou a palavra? Pessoa. Não, aqui na frase. A palavra, não? A palavra, ou seja, não é que ela perde o poder, ela não consegue adiante no coração. Por quê? O que os espinhos simbolizam, irmãos, aí segunda parábola? Aqui, ó, olha bem. Ela caiu à terra, não está dizendo que a terra é ruim, mas a terra se tornou ruim porque onde caiu havia espinhos, não é isso? Os espinhos crescem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas qual é a situação que ele está falando aqui? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a Aí, palavra. cuidados do mundo, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer mais ouvir nada disso. Tá certo aí, Joyce? Tá? Então, ninguém quer ouvir, olha, cuidados do mundo, o próprio Jesus, ele fala o tempo todo de uma forma muito mais pesada que os apóstolos. Após, com Atos e com coisa, ele fala o tempo todo, vocês serão enganados. Assim, e outra coisa, que entrou aqui também, cuidados do mundo, e tem uma outra situação, que também todo mundo abomina quando se fala contra. Sedução das riquezas. Sedução das riquezas. Propriamente dita, a riqueza não tem problema nenhum, não. O problema é a sedução. Por quê? Lembra que o que faz o caminho ímpio é a qualidade de ímpio? Não é isso? Não é isso que nós lemos em Isaías? Eu quero que os irmãos lembrem disso. O que faz a qualidade, o caminho com qualidade de caminho ímpio, é porque eu sou ímpio. O caminho é só resultado. Caminho ímpio, eu sou santo, vou trilhar um caminho ímpio. Não, eu estou trilhando um caminho que está sendo gerado por mim. Então, na verdade, quando fala cuidados desse mundo, ela se lembra. Poxa vida, mas aquilo que eu achava ruim no início, faz tanta falta hoje. Não tem saudade. Não era bem o que esperava. Coisas desse tipo, que está cheio de pessoas assim. Elas renegam, falam assim. Já ouviram falar de um companheiro de Paulo chamado Demas? Quem já ouviu falar? Demas, então. Demas, ele aparece em vários trechos pequenos. E Demas estava com Paulo, e Demas estava com Paulo, e foi Paulo, fulano, ciclano e Demas. Só que tem um trecho que Paulo fala, não me lembro o versículo, mas isso não tem problema nenhum, porque a palavra de Deus está aí para ser lida, que ele fala assim, e Demas, amando o presente século, me abandonou. Segundo a história, sabe quando Demas abandonou Paulo?
quando ele conheceu Roma. E sabe o que Roma simboliza? Não simboliza só o mundo todo, não. Tem coisa que simboliza o mundo muito pior. Roma simboliza, sabe o quê? O Rio de Janeiro. Simboliza Las Vegas. Já viram nos filmes o colorido e as luzes? Mas aquilo não é bonito? Quem fala que é bonito aquilo ali, mas aquilo ali habita o que ali dentro? O pecado. Tem até um filme, sabia? Sin City, que fala sobre a cidade, não é isso? Cidade do pecado. Mas ele é muito bem iluminado. E Demas, quando conheceu Roma, a Bíblia fala assim, e Demas, amando o presente século, abandonou. Mas não abandonou Paulo por uma questão pessoal. Abandonou a Joyce porque o caminho que eu trilhava junto com a Joyce eu não quero mais. Mas presta atenção, não sou bom de falar que eu não quero mais. Quem é bom de falar assim, eu não quero mais? Não preciso falar. Quem é que conhece a intenção do nosso coração? Deus. Isso, então o caminho da Joyce não presta mais para mim. Eu até caminhei com a Joyce, mas eu amei o presente século. Demas fez isso com Paulo. E isso entristeceu muito Paulo, porque Demas foi desde o início acompanhando Paulo. Lembra de pouca duração? A semente, lembra? Pouca duração. Assim que vem qualquer coisa, serve de desculpa. Não é vida para mim. E a profissão? Recordam-se, eu não vou voltar mais para Hebreus, que Hebreus vai ser lido em outra oportunidade, eu prometo para os irmãos, e dissecado. Lembra? É impossível renová-los com arrependimento. Declararam com a própria boca. Declararam. Não quero. Mas não tem mais medo do que está por vir. Porque existe uma palavra que fala aqui, ó, nessa parte que você leu. O que é? A sedução, não é isso? Das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Agora, vamos finalizar. Ciro 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro. Mas o que ouve a palavra, que caiu em boa terra, não é isso? Qual é a característica dele? É o que ouve e o quê? Compreende. Olha bem, compreende. Essa palavra no original diz, percebe. Voltemos para a graça da confirmação da palavra de Deus. Foi convencida, Beth, do teu pecado pelo Espírito de Deus e compreendeu. Lembra da mudança? Quando você compreende uma coisa, aquilo que está errado para você, ou seja, pensa numa questão matemática, eu não compreendo isso. Então, dentro da incompreensão, você erra porque você tenta fazer, é isso? Não estou compreendendo, mas você não está parado. Você até tenta. Quando você compreende, você percebe todos os erros. Por isso é que eu não consegui fazer. Olha o que estava me atrapalhando aqui, olha o engano. Olha aqui a rasteira que eu tomei aqui. Todo esse pensamento vem. Ele compreende o que ele está recebendo e ele compreendendo fala assim, eu quero. Aí é imediatamente conduzido para o perdoador de pecados que se chama nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o próprio Jesus segura na mão dele, porque ele pode segurar na minha mão, porque ele é o quê? Eu sou um homem, Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus Cristo? O que a Bíblia fala? Duas naturezas numa coisa só. Eu sou homem, e então ele segura na minha mão porque ele é o quê? Deus. Não, ele segura na minha mão porque ele é homem. E ele segura, isso é um símbolo, nas mãos do Pai, porque ele é Senhor Deus. E a Bíblia fala que ele faz uma reconciliação. Então a salvação, que é fruto do arrependimento, ela tem que ser compreendida. E a semente, como cai numa boa terra, a compreensão. Para onde eu voltarei? Lembra das palavras de Pedro? Depois que muitos abandonaram Jesus, e por culpa de Jesus mesmo, porque o próprio diminuía a quantidade de gente que vinha atrás dele, lembra? Ó, você está dizendo que vai me seguir, mas você não vai me seguir. Aquele que põe a mão no arado não é digno, só palavra pesada. Hoje em dia tu fala uma palavrinha que bate, passamos um pouquinho, tá, irmãos? Vai de encontro ao desejo do coração e você é taxado como o quê?
como uma pessoa negativa, porque a maior parte não pensa assim. Depois de muitos irem embora, vocês estão me acompanhando por causa do alimento, porque eu multipliquei os pães. Vocês me acompanham por causa, não porque viste milagres, mas porque se saciastes. Aí tudo bem. Ele vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Vocês querem voltar também? Sabe o que significa essa frase? Eu não dependo de vocês. Eu não dependo. Eu não dependo. O Senhor fará o que Ele deseja. Mas a resposta, Pedro assumindo a resposta de todos, responde o quê? Para a gente finalizar. Pedro responde para Jesus, quando Jesus fala assim: quereis vós também se afastar? Pedro fala: eu vou dar o início, vocês completam. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Isso. Já assim, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, só tu tens a garantia do nosso coração. Amém? Vamos orar. Depois eu nos acompanho o que está sendo, o que foi gravado, e faz a anotação que os irmãos quiserem. Só que uma coisa é garantida: a palavra por si só comprova ela mesma. Não existe achismo, não existe teorias ou compreensões vindas do mundo estudar. A palavra confirma ela mesma. Meses depois, aquilo que foi dito no início é confirmado com a finalização. Isso torna a palavra perfeita, e não quem está ensinando ou quem está ouvindo perfeito. A palavra é perfeita. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Glorificado aquele que vive e reina para sempre. Pai amado, obrigado, Senhor meu Deus, por tua palavra no nosso coração. Senhor Deus e Pai, que todos que ouvem, seja por presença aqui, ou mesmo por assistir, Senhor meu Deus, o vídeo após o estudo, Senhor meu Deus, que haja compreensão, que o teu Santo Espírito faça com que a mente dessa pessoa se abra para a convicção de que é um pecador e que carece do perdão e que se arrepende das obras mortas. Por isso, Pai, continua nos direcionando, e se houver qualquer intenção no nosso coração, Pai, de abandonarmos a Ti, nos proteja, porque isso é a mesma coisa que te pedir. Nos livre do mal, Pai, da intenção maligna. Nos conserva, Senhor meu Deus, não perfeitos, mas íntegros, Senhor meu Deus, humanamente falando, ainda que destruídos fisicamente, ainda que acabados, ainda que com muitas dores, mas nos conserva no Teu caminho, Pai. Coloca, Senhor meu Deus, o desejo do reino dos céus todos os dias renovado no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos sentar, vamos cantar um louvor? Para a gente encerrar. O Alessandro não está aqui, porque está resfriado. Então vamos ficar sem a panderola hoje, o pandeiro. Qual é a entrada aqui? Terceiro. Tá ligado a cara? Já. Vamos ver. Separado, mas eu quero escolher a primeira. Não há barreiras. Não, a outra, dos sonoros. O título não. Não, sei, mas sei qual é. Procurei por ti, não é? Procurei por ti. Isso. Eu não passei a letra para os irmãos, mas eu vou passar. Mas é muito simples a música. Mesmo que não conseguir cantar, percebam como é que ela foi a composição. Diz assim, ó.
procura. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares, pelo vício não achei. Procurei na rua, tu não estava lá. Mas não cansei, continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares, pelo vício não achei. Procurei na rua e tu não estava lá. Mas não cansei, continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Da esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje vivo ao teu lado, dia a dia. Te amo, Senhor. Na esperança eu tive fé. Na esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje vivo ao teu lado, dia a dia. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. E a outra música é Não Há Barreiras. Assim, ó. Introdução. Como é que é? Ah, introdução. Como é que é? Nananã? Gostei da introdução da Jorge. É pra você lembrar. É assim, ó. Pode ver, Felipe. A Jorge vai me guiar na letra, que eu esqueço a letra. Sim, de problema. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações. Sei que provações virão.
as barreiras tu irás romper. Pois não há barreira, não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível este amor que Jesus tem pelo ser, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreira, não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras. Pois não há barreira, não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Amém. Graças a Deus. Pois não há